Assine esse canal e bola pra frente. Vou falar hoje sobre algo que diz respeito ao ethos baiano, o modo de ser. Então é uma coisa bem provinciana, falar da Bahia, onde começou o Brasil, Salvador. E por que numa cidade majoritariamente não branca, os negros continuam até hoje, depois de mais de 500 anos que aqui chegaram, ocupando os ambientes do esgoto social. Nós sabemos que a luta pelo poder implica numa compreensão muito clara dentro do sistema democrático, em que a conquista do poder se dá a partir da adesão da maioria dos eleitores, a maioria dos votantes. Nós precisaremos ter uma compreensão muito clara de como funciona esse sistema. Coincidentemente, agora em 2020, completa 35 anos em que tivemos a primeira oportunidade concreta, eu digo a sociedade, Salvador, os eleitores, os soteropolitanos, de eleger um representante negro para comandar essa cidade, que é a cidade mais negra, possivelmente, em termos demográficos do Brasil. Bom, naquele ano, 1985, eu inclusive disputei a indicação do PT para prefeito de Salvador, bati chapa com outro candidato que mandava na máquina, e acabou que o movimento negro, chamado Movimento Social Negro, naquele tempo, em 1985, os blocos afros, as associações de moradores, já que o movimento negro eu entendo que se divide entre o movimento culturalista e o movimento político no sentido mais estrito do termo. Todo mundo naquela época, nós estávamos saindo da ditadura militar, haveria a primeira eleição direta para prefeitos de capitais e áreas de segurança nacional. A nossa compreensão era de que a conquista do poder era a condição necessária para a mudança desse status social em que vive o negro no Brasil, na Bahia, no esgoto, a maioria dos mendigos, a maioria dos loucos, a maioria dos indigentes sociais. Agora mesmo durante o carnaval teremos a oportunidade de ver isso, a fotografia da indigência. Evidentemente que a prefeitura, o governo mascara tudo isso, a propaganda mascara tudo isso, os grandes blocos, os grandes atores, os grandes cantores populares, escondem tudo isso, mas tradicionalmente é isso que se dá, a fotografia da indigência estampada no carnaval. Inclusive carnaval este que conta com uma forte presença da estética negra ou de matriz afro-africana. E naquela época, por essa compreensão da importância dessas matrizes africanas, culturalistas, é que nós entendíamos que tínhamos condições de eleger um prefeito. E acabamos apoiando, um grande setor do movimento negro acabou apoiando o candidato de então, professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Direito, Edivaldo Brito, que perdeu porque durante a campanha o adversário principal, que é um judeu, hoje empresário da área de comunicação, empresário esse que enriqueceu na gestão da prefeitura, quando se tornou prefeito, ele que veio das hostes carlistas de Antônio Carlos Magalhães, mas que rompeu em 1982, depois de um quebra-quebra de ônibus, do qual eu participei aqui em Salvador. Ele foi demitido pelo Antônio Carlos Magalhães, já que o prefeito era nomeado pelo governador durante a ditadura, e se tornou o maior anticarlista da época, recebendo apoio de amplos setores da oposição ao carlismo, inclusive de partidos de esquerda. Ele se tornou o líder das esquerdas, esse elemento, esse sujeito aqui na Bahia, aqui em Salvador. Evidentemente, com o tempo ele retornou aos braços de ACM, hoje está nos braços de ACM, e foi graças a isso, inclusive, que o processo contra ele pelo desvio de recursos de Salvador parece que não foi à frente. Pois bem, foi a única vez na história da democracia aqui na Bahia, aqui no Brasil, que Salvador teve a possibilidade de eleger um prefeito negro, porque Salvador nunca teve um prefeito negro. Este ano, 35 anos depois,
temos de novo essa possibilidade. Né? Essa possibilidade porque há uma compreensão, digamos, estratégicas das siglas partidárias de que é necessário colocar candidatos negros disputando. Isso já ocorreu em anos anteriores, mas o negro geralmente nessas principais siglas partidárias em posição subalterna, como vice, etc., pousando ao lado do cabeça de chapa. Tivemos isso na eleição de 2012, quando foi eleito ACM Neto, e a vice dele era Célia Sacramento, negra, do Partido Verde, que com o tempo se mostraria uma grande guerreira, né? Rompeu com ele, e depois se candidatou a governadora da Bahia, mas ela sempre muito mal olhada por esses setores mais à esquerda, ditas, né, dos partidos mais à esquerda. Mas ela foi uma guerreira que não contou nem com o apoio do movimento negro na sua pretensão de se tornar prefeita ou governadora aqui em Salvador. Não sei como é que está ela, provavelmente será candidata de novo. Mas era preciso que nós tivéssemos uma compreensão muito objetiva, né, do que ocorre. O que aconteceu depois que Edivaldo Brito perdeu as eleições em 1985 e esses setores do movimento negro culturalista, eles foram, eu ia dizer uma palavra forte, né? Mas eles foram sequestrados, digamos, pelas mesmas elites de mando aqui em Salvador, né? Por conta disso receberam benefícios, blocos como Ileaê, o Olodum, que estão sempre se queixando que não tem dinheiro para desfilar, etc. Mas tudo é falácia, porque esses líderes, por exemplo, o Bloco Afro Ileaê, eu já disse numa palestra aberta lá no Centro de Estudos Afro-Orientais, nos anos 90, com a presença inclusive do presidente do Ileaê na plateia ou na mesa, eu disse que o Ilê já deu a contribuição que tinha que dar e que já deveria ter fechado e virado obra de museu, porque o que acontece ali é uma reprodução na estrutura desses blocos afros, né? É uma reprodução das relações de poder opressivas que ocorrem na sociedade maior. Quer dizer, são entidades que se tornaram feudos, propriedade desse ou daquele elemento, que já não tem mais nenhuma contribuição de emancipação política a dar à causa negra, né? Então estão sempre mamando nas tetas de um edital, desse ou daquele político, né? De certa forma, quase que vendilhões da causa negra, transformando a causa negra em um sabonete a ser negociado, digamos assim, na mesa com esses senhores de mando, que eles obedecem muito bem e a eles nunca contesta. Então teremos agora, 35 anos depois de uma música chamada Fricote, de música cantada por Luiz Caldas, ter estourado em rede nacional e o mundo, a Bahia, o Brasil tomar conhecimento do Carnaval de Salvador e do movimento negro. Quero dizer até que essa música Fricote, Nega do Cabelo Duro, que não gosta de pentear, ela sofreu protestos do movimento negro, porque é uma música racista, é uma música sexista. Lembrava a mim que o meu primeiro artigo publicado na Folha de São Paulo foi exatamente uma crítica ao editor do caderno Ilustrada da Folha, à época, Matinas Suzuki Júnior, e ele aceitou a minha crítica, eu contestando essa visão que na gestão de Mário Kertes e ascensão de Carlinhos de Luiz Caldas Fricote, que se queria dar a Salvador, né? Sempre os brancos dominando e os negros passando o cabelo passando pente, não gosta de pentear o cabelo, ou então passa não sei o que na boca do céu, que na verdade ele quer insinuar outra coisa. Então foi o meu primeiro artigo publicado na Folha de São Paulo, eu ainda estudante de comunicação lá aqui da Faculdade de Comunicação, Escola de Biblioteconomia e Comunicação. Então, mais 35 anos do estouro dessa música e 35 anos da possibilidade de eleger um prefeito negro em Salvador, que era Edivaldo Brito. Este ano teremos essa oportunidade. E essa oportunidade está sendo dada a partir de uma visão estratégica do governador do PT, Rui Costa,
junto com o senador Jacques Wagner, que são os mandarins desse partido. Eles estão indicando uma major que não é filiada ao partido, Major Denise Santiago, que é do bairro do Cabula, né, para ser a candidata do PT. Outras pretensões dentro do PT estão sendo caladas, já que os caciques do partido decidiram isso, e certamente esta semana se configurará, se decidirá que Denise Santiago deve ser a candidata do PT. Como o PT é uma máquina, inclusive Gilmar Mendes disse que devido ao petrolão, o PT tem dinheiro, muito dinheiro, para ganhar eleições nas próximas 3 décadas, dinheiro muitas vezes não honesto, né? Mas ele é o maior partido, é o partido que mais recebe cota partidária da sociedade, né? O fundo partidário, é o partido mais rico hoje. Então é uma máquina esse partido, e ser candidata com uma máquina desse tipo, a máquina do governo do estado, né, torna você um candidato bastante competitivo, ainda que a gestão municipal, o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, tenha sido aplaudida no Brasil inteiro, e aqui em Salvador é o prefeito mais popular, né, que já houve nas últimas décadas, depois do avô dele, Antônio Carlos Magalhães. Ainda assim, o candidato dele, Bruno Reis, terá dificuldades. É interessante notar que um grande evento que tem na pré-carnavalesco aqui é a Noite da Beleza Negra, que é patrocinada pelo Ileaê. Que de beleza negra não tem nada. Na verdade, o que mais se estimula ali é mostrar as candidatas a negra do Ilê, ou a rainha do Ilê. Eles escondem as candidatas, então a participação delas é mínima. Eu estive assistindo a última Noite da Beleza Negra e vi que elas são somente, digamos assim, uma vírgula num conjunto de um texto maior. Evidentemente, o presidente do Ilê, que eu chamo de Pachá, é um Pachá que tem lá seu feudo, tem lá sua entourage, né? Ele pensa muito bem como fazer isso, recebe dinheiro de vários lados e está sempre se queixando que não tem dinheiro, né? Mas basta examinar a transparência, né? A Secretaria da Cultura do Estado, as suas relações com os governantes municipais. Ontem, por exemplo, durante a Noite da Beleza Negra, ele chamou como um dos jurados exatamente Bruno Reis, o candidato Bruno Reis, candidato do prefeito ACM Neto. Interessante, a noite é patrocinada pelo governo do estado, mas lá estava Bruno Reis, que foi anunciado como um membro do júri que vai escolher a rainha do Ilê. A péssima, digamos assim, produção do evento é constatada não pela sua aparência estética, né, mas pela mensagem política que se deu aquilo e que vem se dando há algum tempo. Pois bem, mas o meu foco para terminar é exatamente esse. Teremos a oportunidade de eleger um candidato negro, e esse candidato negro, que não é candidato, é candidata Denise Santiago, major da Polícia Militar, coordenadora da Ronda Maria da Penha de combate à violência contra a mulher. Há uma chiadeira geral dentro do próprio partido, dentro das esquerdas, né? O PCdoB tem também uma pré-candidata, a deputada estadual Olívia Santana, a quem eu sempre votei, sempre dei voto quando ela era candidata a vereadora. Eu disse no último vídeo que nunca votei no PT, mas isso não é verdade. Eu votei em candidatos do PT, por exemplo, Luiz Alberto, aqui da Bahia, que foi eleito algumas vezes deputado federal, e a última campanha, a última eleição para deputado estadual, ele concorreu, perdeu. Ele e outros, digamos assim, sujeitos negros que militaram sempre no PT, nunca receberam o apoio da máquina do partido, né? Na verdade, eles eram um enfeite para essa máquina, para esses senhores. Ele tinha pretensões também de ser candidato, cultivou isso a prefeito de Salvador, cultivou isso durante décadas, ele e outros, né? Mas nunca a máquina do partido deu oportunidade a eles. Então, quando eu votava nesses sujeitos, eu votava no sujeito e não no partido. Porque, como disse Max Weber, né, o partido é a instituição que tem vocação para o poder. A luta pelo poder se dá a partir do partido político. E o partido político é uma instituição que parece até hoje estranha aos negros, né, aos negros aqui da Bahia, né, aos negros do Brasil.
É uma instituição estranha, de lógica eurocêntrica, né? Organizada e metodologicamente atua dentro dessa lógica eurocêntrica, né? O que difere muito da forma de ser da organização de matrizes africanas, que são mais associativas, né? São grupos culturais, grupos associativos, são lutas comunitárias que não são necessariamente uma luta que visa a conquista do poder. Por isso os negros até hoje têm muita dificuldade dessa compreensão, né? Porque, como todos os partidos políticos, dentro de uma sociedade democrática, competitiva, burguesa, como a brasileira, eles se organizam a partir da existência do capital financeiro e capital humano, né? É preciso dedicar-se a ele. Não? Então quem que pode se dar o luxo de se dedicar à militância diuturna dentro do partido político? Ou então desses movimentos que tem, movimento estudantil, movimento sindical, quem é que pode se dar o luxo, né, de fazer a militância? Né? Quem tem tempo para isso? E em geral os negros estão procurando sobreviver, então eles nunca encontram tempo, raríssimos aqueles que se tornam profissionais da política e que têm essa compreensão. É daí que as derrotas sucessivas, né, que os negros têm sofrido nas disputas eleitorais, não só na Bahia, mas também no Brasil inteiro. Mas a Bahia é um caso particular, porque a Bahia ameaça os senhores de mando. A presença negra é uma ameaça aos senhores de mando. Por isso os negros aqui são mantidos debaixo do chicote, seja o chicote físico, seja o chicote mental. Poucos ousam se rebelar contra esses senhores de mando. É de se dizer que, como eu vejo algumas pré-candidaturas dentro do PT, né, negros que se candidatam agora mesmo, né, que estão querendo. Eu até encontrei uma candidata que pediu: pô, você tem que se manifestar. E eu fico perguntando o que é que essa moça está pensando. Pelo fato dela ser negra e mulher, isso daria o direito natural do PT apoiá-la? Não é assim não. O partido, ele é uma organização diferenciada. Qual a contribuição que você deu na organização desse partido? Você já apanhou organizando esse partido? Quantos filiados você filiou ao partido? Você mesma é filiada a esse partido há quanto tempo? Ou você se filiou agora, pensando que por isso você, por ser mulher, por ter um discurso supostamente, vamos dizer, feminista, tem um direito natural de ser candidata? Ela e outros. Não é assim não. Partido é organização, partido é trabalho. Né? Então o que ocorre é que nós não temos essa compreensão ou essas possibilidades, né, físicas e materiais, conforto material para fazer esse tipo de militância. Daí a necessidade, eu sempre vislumbrei isso, que a única possibilidade de um negro aqui na Bahia, que é um estado vigiado pelos senhores de mando, chegar ao poder é com o apoio dos caciques. O que parece vai acontecer agora com Denise Santiago. Já decidiram que será ela, portanto, ela é do Cabula, e aqui eu quero chamar a atenção para isso. O governador Rui Costa, também de uma forma muito sagaz, escolhe uma mulher de um bairro que nos últimos 5 anos tem estado nos meios de comunicação como um bairro onde ocorreu a chacina, a chamada chacina do Cabula, em que 12 homens foram assassinados, supostamente pela polícia militar, supostamente porque estavam organizando um assalto a banco. Ela é de lá e ela saberá, no momento oportuno, rebater, me parece que de forma bastante inteligente, quando for acusada de compactuar dentro da polícia e também como, digamos assim, nomeada ou indicada por esse senhor Rui Costa, que aplaudiu a chacina. Ela saberá, me parece, responder de forma competente. Mas vamos acompanhar esse processo todo. Este ano eleitoral, e nós estaremos aqui e conto com o seu apoio no sentido de ampliar esse debate. Só quero dizer isso: o fato de você ser negro não te torna naturalmente candidato a nada. É como se eu, que sou pré-candidato a reitor da universidade, reivindicasse isso só pelo fato de ser negro. Não, eu reivindico concorrer, se a eleição for direta e limpa, porque eu tenho um serviço prestado dentro dessa universidade, né? Tenho méritos,
tenho produção acadêmica, produção de conhecimento, grupos de pesquisa. Não é pelo fato de eu ser negro que isso me torna naturalmente detentor desse lugar. Não é pelo fato de eu ser mulher, simplesmente, que isso me torna detentora, né, desse espaço de disputa e tem que haver o reconhecimento dos homens. Não, não é assim não. Dentro do partido, meu bem, é voto, é confronto, é você ter a maioria para ser indicada e depois conquistar o eleitor, né, e ter a maioria dos votos. É isso aí.